você e eu. Quem entrou? Meu povo, meu povo. Ih, peraí, mas acho que é no meu que tá com problema. Júlio Ferreira. Tô tentando a gente aqui. Tranquilo, né? Tá. A Yolanda entrou. Gente, tá tudo certo pra vocês? Tá aparecendo... Tá, a Beatriz começa a frase e ela não termina. É assim mesmo, Desculpa. tá bom? A gente quer saber se tá tudo ok. Vocês conseguem assistir, ouvir bem o áudio. Que a nossa começa essas lives aí com um tema de... Vamos ver se vai voltar, se eu conseguir conectar no da Bia. Aí, tô conectada no da Bia. Digam pra mim agora como é que tá pra vocês. Tá certo? Me contem aqui como é que tá pra vocês agora. Tá bom pra nós aqui, tá parecendo que tá tudo ok, né, Bia? Tá. Tudo ok, gente, agora? Manda o feedback pra nós. Tá bom? Sobre a voz, sobre se tá travando, sobre se tá tudo certo. A gente já vai orar aí, tá top? Bênção de Deus. Então nós vamos orar. Compartilha aí com no mínimo 5 pessoas e a gente vai já passar pra pastora Bruna que vai ministrar pra nós, tá bom? Vamos orar então. Pai, nós estamos aqui, queremos te agradecer por este momento. Nós te louvamos, Jesus, pelo privilégio da vida que o Senhor nos deu e porque mais uma vez podemos, Pai, nos reunir aqui, Jesus, para ouvir a sua palavra. Usa a pastora Bruna que vai ministrar nesta edificado e que muitos testemunhos sejam gerados a partir desta live. Que pessoas sejam alcançadas independente de onde elas estejam e que aonde, Pai amado, essa live chegar, haja cura, libertação, renovo, salvação de vidas, Pai, e que o seu nome seja sempre glorificado. Nós te amamos e queremos te ouvir mais e mais. Bruna? Já tá aqui, ó. Já Oi, está gente, a aí. paz do Senhor. Tá dando Oi. certo? Sim. Nós vamos ter Vocês que te olhar Vocês no ficam numa celular tela do lado. escura mesmo, né? Sim, porque a gente tá te olhando do Então tá. lado aqui, porque a gente não te ver. Mas tá dando certo pro pessoal. Então tá bom. Então vamos Deus lá, te então. Gente, a paz do Senhor para todos vocês. Eu já estou vendo aqui vários missionários, várias missionárias que estão online nessa novidade que são lives especiais do mês de maio, mês das mães. E Deus colocou uma palavra no meu coração, eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite, de um texto muito conhecido. Eu acredito que vocês já estão aí com a Bíblia na mão. Quem não tiver, dá tempo de buscar. E assim que nós lermos o texto base, eu peço para que vocês mantenham a Bíblia de vocês aberta, porque nós vamos discorrer aí toda essa perícope, meditando na santa palavra de Deus, ok? Quem está com Bíblia aí, dá um sinalzinho. Estou com Bíblia aqui. Abra comigo, por gentileza, então, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo 1 e no verso 26. Eu vi que o Isaú está online, eu vi que a Ellen está online aqui, a paz do Senhor, saudades amadas, também missionária nossa. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1 e no verso 26, está escrito o seguinte: no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Jesus, ele amava as mulheres. Foi ele quem deu vida, quem deu voz, quem deu vez, para que as mulheres retornassem ao plano original segundo a criação. Por isso, não raras vezes, nós vamos encontrar Jesus quebrando alguns paradigmas sociais e também religiosos daquela época, concedendo algumas honras que eram imerecidas a elas. Por exemplo, nós vamos encontrar Jesus permitindo que as mulheres o tocassem, como é o caso da mulher do fluxo de sangue. Jesus vai permitir que as mulheres ouçam os seus ensinos, como é o caso de Maria, irmã de Marta, que ficava aos seus pés ouvindo a palavra. Jesus vai permitir ser auxiliado financeiramente no seu ministério público pelas mulheres, como é o caso de Maria, de Joana, de Susana. Jesus, ele vai se preocupar em usar elementos
dentro da rotina das mulheres para contextualizar o evangelho a elas, como é o caso da parábola da dracma perdida. Nós lemos essa parábola e imaginamos que era algo muito comum na época. Não, seria um verdadeiro escândalo utilizar um elemento, uma figura feminina dentro de uma parábola para um ensino. Jesus, ele vai escolher a mulher samaritana para se revelar pela primeira vez como o Messias. Até então ele não tinha se revelado, eu sou o Messias. Jesus vai escolher Maria Madalena para vê-lo e para ouvi-lo pela primeira vez depois que ele ressuscita. No Novo Testamento, nós encontraremos Dorcas sendo chamada de discípula pela primeira vez, que era um atributo exclusivo apenas aos homens, não às mulheres. No Novo Testamento também nós vamos encontrar Lídia, sendo aquela que foi a primeira convertida da Europa, aonde aconteceram as maiores reformas, aonde aconteceram os maiores avivamentos, da onde saíram os maiores evangelistas. Então, de todas essas mulheres que foram notórias, de todas essas mulheres que foram protagonistas, existiu uma que recebeu uma graça incopiável, um privilégio incomparável e viveu uma experiência única e inédita, que é Maria, a qual nós lemos aqui agora. Nós precisamos pensar o seguinte, que antes de Maria e depois de Maria, não existirá ninguém que viveu ou vivenciará o que Maria experimentou, que é ter o seu útero fecundado de maneira sobrenatural. Entenda que isso nunca ninguém mais vai conseguir reproduzir esse tipo de experiência. A respeito de Maria, nós precisamos ter duas cautelas. A primeira cautela é não a exaltarmos demais, porque Maria, ela não tem nenhuma função corredentora com Cristo. Maria, ela não tem nenhuma função mediadora, intercessória. Maria, ela não foi intocada pelo pecado original. Maria, ela nunca foi representada nas Escrituras como alguém que distribui a graça, mas assim como eu e como você, aquela que recebe e depende da graça de Jesus também. Então, esse é o primeiro cuidado que nós precisamos ter com Maria. Mas o segundo cuidado que nós precisamos ter com Maria é também não a rebaixarmos demais. Por existir algumas denominações, por existir algumas tradições que a beatificam. Não é de hoje que eu percebo que nós pregamos muito pouco sobre Maria. E quando a gente menciona ela nas pregações, parece que a gente faz meio que pisando em casquinha de ovo. Mas quem perde com isso somos nós. Da mesma forma que nós aprendemos com Sara, com Rebeca, com Raquel, com Débora, com Ana, com Ruth, com Esther, nós também podemos aprender e muito com as escolhas de Maria, com os atributos de Maria, com a trajetória de Maria, com as renúncias de Maria. Tanto é que quando o anjo se apresenta a ela, se apresenta dizendo o quê? Bendita és tu entre as mulheres. Olha que interessante isso. Maria supria em 3 níveis de influência, que eu considero, para quem conhecia ela pessoalmente, ela era bendita. Para quem não a conhecia pessoalmente, ela era bendita. E até pelo próprio céu, ela era bendita. Olha só, nesse texto, quem que conhecia pessoalmente Maria? Isabel. Mas quando Maria vai chegar na casa de Isabel, Isabel vai falar o quê? Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Isabel conhecia Maria e reconhecia que ela era bendita. Quem não a conhecia pessoalmente também dizia que ela era bendita. Quando nós vamos ler uma passagem que Jesus, lá em Lucas 11, 27, ele vai expulsar o demônio de um homem mudo, uma mulher vai se levantar do meio da multidão de forma anônima e ela vai gritar, vai dizer assim, bendita é a mulher
que te deu a luz e te amamentou, ou seja, não conhecia Maria, mas também reconhecia que ela era bendita. E o próprio céu também reconhecia que ela era bendita, porque o anjo, quando se apresenta a Maria, ele vai falar isso: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Então, a primeira lição que eu consigo retirar daqui é se eu e você, nós também conseguimos sermos reconhecidos nessas três esferas como alguém que é bênção. Será que quem conhece você pessoalmente pode dizer que você é uma bênção? A sua família, os seus parentes, o seu vizinho, a sua vizinha, aqueles que trabalham com você, será que eles reconhecem que você é uma bênção? E aqueles que não conhecem você pessoalmente, mas que você carrega a fama antes de chegar no lugar, também será que pode dizer que você é uma bênção? E o próprio céu, será que reconhece que você é uma bênção? Quando você dobra os seus joelhos para orar ao Senhor, o céu já vai mudando a atmosfera espiritual. Por quê? Porque está subindo a oração de alguém que é bendito. Essa é a primeira lição e a primeira reflexão. Sendo assim, eu quero elencar aqui pelo menos 5 atributos que eu reconheço em Maria. Uma mãe notável, uma mulher que conseguia agradar o coração do Senhor. O primeiro atributo é que ela pensava antes de agir. Quando o anjo Gabriel, ele vai anunciar a Maria a missão que ela vai ter, que missão era essa? Era o seguinte: você ficará grávida e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande, será chamado Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para todo sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Essa é a missão. Maria, antes de ouvir essa missão, ela tem 2 reações, que está escrito ali no verso 29. Maria ficou perturbada, pensando no que poderia significar esta saudação. Aqui nós temos 2 reações: perturbada e pensando. Uma é produto da sua humanidade e a outra é produto da sua escolha. Ficar perturbada é a sua reação involuntária diante daquilo que é desconhecido. Afinal de contas, é um anjo que apareceu a ela e começou a conversar com ela. O que você faria no lugar? Você correria? Você ficaria paralisado? Você ficaria feliz? Você ficaria apavorado? Então é uma reação involuntária diante daquilo que é desconhecido. Mas pensando é uma reação voluntária. Aí é um produto da minha escolha em não proferir nenhum tipo de juízo antes de ter certeza sobre o que eu vou fazer. Aqui eu quero pontuar o seguinte: entre ficar perturbada e pensando no que poderia significar essa saudação, existe um intervalo muito breve, mas que reflete um comportamento, que é o exercício do domínio próprio. O domínio próprio, ele é a chave que vai evitar qualquer tipo de destruição desnecessária nas nossas vidas. Tem muita gente que está colhendo consequências desastrosas na sua vida, nos seus relacionamentos, na sua amizade, dentro da sua igreja, no seu casamento, porque está agindo sem pensar. Quando você pensa antes de agir, a probabilidade de dar errado é menor, porque você já vai calculando os custos das consequências da sua reação. Só que eu e você, nós temos uma vantagem em relação a isso. Por quê? Porque nós temos um livro sagrado que é o nosso manual de fé e prática. Se nós submetermos ainda este pensamento à luz da palavra de Deus, não tem como dar errado. Tem muita gente que está vivendo sob emoção e não está vivendo segundo a palavra. Pela emoção, eu falo que dá na telha, mas pela palavra, sejam prontos a ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Pela emoção, eu tomo decisões sem consultar a Deus. Pela palavra, confie o seu coração ao Senhor e não se apoie no próprio entendimento.
Pela emoção, eu não vou ajudar o meu próximo com medo de faltar em casa. Mas pela palavra, o generoso prosperará. Aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Pela emoção, eu não vou disciplinar o meu filho com medo dele me amar menos. Mas pela palavra, quem se nega a castigar o seu filho não ama. Quem ama não hesita em discipliná-lo. Pela emoção, você vai mentir para escapar de consequências desastrosas de um ato falho. Mas pela palavra de Deus, Paulo vai escrever em Colossos, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Então, quem deve reger a nossa vida não são as nossas emoções, é a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz que ilumina o meu caminho. Eu tenho certeza que você conhece a história da mulher da parábola da dracma perdida. E ela tem 3 reações antes de achar aquela dracma, que é o quê? Acender a candeia, é varrer a casa e buscar com diligência até achar. Acender a candeia é o quê? Abrir a palavra. Varrer a casa é ferramenta, é estratégia divina. E buscar com diligência é o quê? Sinônimo de perseverança. Agora, olha que interessante. Não existe perseverança e não vai existir estratégia divina e ferramenta se a palavra não for aberta, se a candeia não for acesa. Então, a nossa vida precisa ser regida pela palavra de Deus e não pelas nossas emoções. Então, Maria, ela agia, mas ela pensava antes de agir. Essa é a primeira qualidade dessa mãe. Segunda qualidade desta mãe, era alguém que confiava em Deus. A primeira vez que Maria vai falar com o anjo, também será a última pergunta dela para o anjo, que está ali no verso 34. Depois que o anjo anuncia a missão, olha Maria, você vai dar à luz, vai gerar um filho, ele será chamado Altíssimo, o Deus Pai lhe dará o trono de Davi, ele reinará para sempre, seu reinado jamais terá fim sobre o povo de Jacó. Daí ela pergunta o seguinte, verso 34. Como acontecerá isso se sou virgem? Olha que lindo. Maria, ela acreditou na palavra do anjo. Maria não rejeitou a missão, por mais que essa missão lhe causasse perplexidade. Ela só pergunta o quê? Como se dará isso? Qual é o método? É diferente, por exemplo, de Zacarias. Zacarias é o pai de João Batista. Está escrito no capítulo anterior que ele não acreditou nas palavras do anjo, que lhe disse o quê? Olha, Zacarias, você e Isabel vão dar à luz a um filho, e esse vai preparar o caminho daquele que será o Salvador. E daí, Zacarias não acredita no anjo, e é por isso que ele é sentenciado a ficar mudo até João Batista nascer. Diferente de Maria. Maria acreditou na palavra do anjo. Maria não negou esta missão, só pergunta o que é o método. Aquele que se preocupa demais com o método e não tanto com o propósito, se frustra. Mas Maria acreditava no propósito. Só perguntou sobre o método, que era algo razoável. Afinal de contas, a experiência dela é única, é inédita, nunca antes aconteceu, não tem ninguém para dar referência. Aquele que se interessa mais pelo propósito do que pelo método, Deus se responsabiliza, ouça isso, Deus se responsabiliza pelo método e ainda tem prazer em revelar qual será, porque é isso que o anjo vai fazer logo em seguida. Qual que é o método? O anjo respondeu, olha, o Espírito Santo te envolverá, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer também será chamado Santo, Filho de Deus. Se ela entendeu na prática o que aconteceu ou não, é outra conversa, mas ali está revelado qual que é o método. E Deus se responsabiliza tanto pelo método porque tudo estava preparado. Quando nós lemos Mateus capítulo 1 e verso 19, nós vamos entender que José tinha um plano traçado. Quando ficou sabendo que Maria estava grávida, qual que era esse plano? Ele tinha intenção de anular o noivado com Maria,
de forma secreta para não levá-la à desonra pública. Está escrito isso. Mas daí vai aparecer um anjo para José e vai falar assim: olha, José, não tema em receber Maria como sua esposa, visto o que nela está sendo gerado procede do Espírito Santo. Olha só, o Espírito Santo já o quê? Preparando o caminho, se responsabilizando pelo método. E é por isso que está escrito também que José, então, não recusou em receber Maria como sua esposa, e depois que Jesus nasceu, aí sim, só depois teve relações com ela. A participação de José aqui, inclusive, ela é extremamente profética. Por quê? Quando o anjo está falando com José, vai falar assim: olha, José, Maria dá à luz. Você lhe porá o nome de Jesus. Ou seja, Maria dá à luz. José dá um nome. Eu vou repetir. José dá um nome. Maria dá à luz. No segundo livro de Samuel, no capítulo 7, no verso 16, Deus vai fazer uma aliança com Davi, dizendo que o trono de Davi permaneceria para sempre, a sua dinastia permaneceria para sempre, já apontando profeticamente que Jesus Cristo, o Messias, viria da linhagem de Davi. Quando nós observamos a árvore genealógica de Maria, ela vem de Natã. Natã é filho de Davi com Batseba, mas José não. José vem da linhagem real de Salomão, ou seja, é em José que Jesus herda o trono legalmente de Davi. Então José dá o nome, Maria dá a luz, porque não existe propósito que venha de Deus que não envolva toda a família. A confiança que Maria teria que depositar em Deus teria que ser proporcional ao que ela viveria. Ela está vivendo algo que é extraordinário. Algo que é o quê? Um milagre. Milagre não se explica. Se tem explicação, não é milagre. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é milagre. Por isso que o anjo Gabriel, ele a impulsiona a ir à casa de Isabel. Por quê? Porque Isabel também está vivendo um milagre. Nós lemos e nós não entendemos isso. Maria não foi voluntariamente, vou para a casa de Isabel. Não, é o anjo que está citando Isabel aqui nessa conversa. Olha lá, no verso 36. Também, é o anjo que está falando. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. É o anjo que está impulsionando. Por quê? Porque Isabel está vivendo um milagre, que é o quê? Gerar um filho em idade avançada. Maria está vivendo um milagre, que é gerar um filho em sua virgindade. Aí, Deus vai unir duas pessoas em um único propósito. Porque João Batista vem para preparar o caminho. E Jesus Cristo vem logo atrás, salvando a humanidade. Sabe o que isso fala para mim? Fala sobre amizade. Nós pedimos tantas coisas para o Senhor e não pedimos um amigo de verdade. Não pedimos uma amiga de verdade. Quando Maria vai chegar na casa de Isabel, entenda isso, não tem rede social na época, não tem Facebook, não tem Instagram, não tem WhatsApp. Maria não tinha nem barriga. Mas quando ela chega na casa de Isabel, Isabel já a saúda, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. É o Espírito Santo testificando que o que nela está sendo gerado procede do Espírito Santo, mas é Isabel também reconhecendo o quê? Maria, você será mãe. Quantos amigos nós podemos contar nos dedos que olham para nós, por mais que não aparentamos, mas conseguem entender o que está sendo gerado em nós e acreditar, e dizer que nada é impossível para Deus? Maria não era uma super mulher, não. Maria sentiu medo. Maria sentiu medo de ser rejeitada por José. Maria sentiu medo em ser apedrejada pela sociedade. Maria provavelmente sentiu medo em ter que viajar quase 130 quilômetros da onde ela estava até a casa de Isabel, grávida, uma estrada que era extremamente perigosa. Maria se sentiu medo em ter que fugir para o Egito por causa do recenseamento, mas mesmo assim decidiu confiar em Deus.
tendo também o quê? Isabel como aquela que era um alicerce de amizade na sua vida. Nós precisamos reconhecer os amigos que o Senhor coloca no nosso caminho. E quando o Senhor mandar no seu caminho amigos que te façam fortalecer a sua fé, que venham para acrescentar na sua caminhada, você também precisa saber valorizá-los. Então, esse é o segundo atributo que eu percebo em Maria. O terceiro atributo que Maria reflete através de suas ações é porque ela era obediente a Deus. O verso 38 vai revelar muito bem isso. Quando o anjo fala sobre Isabel, Maria logo em seguida vai responder ao anjo, e essa será o final do diálogo dela com o anjo. Vai dizer o seguinte, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Você sabia que a própria feminilidade, ela vai ser ressignificada por esta obediência de Maria? A profecia messiânica mais antiga da Bíblia é Gênesis 3:15, que é uma sentença de Deus para a serpente, em que o Senhor está falando assim, olha, porém inimizade entre você e a mulher, entre o seu descendente e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e este lhe ferirá o calcanhar. Essa é a profecia messiânica mais antiga. Aí Paulo vai vir lá em Gálatas 4:4, dizer assim, ó, e completada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. A sentença, ela continuaria inteligível da mesma forma se não tivesse citado o nascido de uma mulher. O entendimento seria o mesmo. E completada a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, ponto. Mas Paulo escreve o quê? Nascido de uma mulher, porque aí é uma mensagem. Se o pecado ele entrou pela queda de Eva, a história da redenção teve que passar pela obediência de Maria. Se Eva tinha tudo no paraíso e foi seduzida por aquilo que não tinha, Maria teve que renunciar o pouco que ela tinha para abraçar a agenda de Deus para ela. É muito fácil nós orarmos e falarmos assim, Senhor, faça a sua vontade na vida do meu irmão, faça a sua vontade na vida da minha irmã, faça a sua vontade na vida do meu cônjuge, faça a sua vontade na vida do meu patrão, faça a sua vontade na vida dos meus pais, dos meus filhos. Difícil é dizer como Maria disse, faça em mim conforme a tua vontade. O maior desafio da escola da obediência nunca foi se matricular nela, mas é se formar nela. Porque nem sempre não fazer o mal ainda é fazer o bem. Nós precisamos refinar os nossos ouvidos para entender e discernir o que o Espírito Santo nos direciona. Eu acho lindo porque Paulo vai nos dar uma lição incrível em relação a isso. Em sua segunda viagem missionária. Olha só que lindo. Paulo, ele vai fazer a primeira viagem missionária dele, ele vai plantar alguns trabalhos. Então, na sua segunda viagem missionária, a intenção dele é o seguinte, voltar para esses lugares aonde ele plantou igrejas e fortalecer estas igrejas. Aí, quando ele chega ali perto da Frígia e da Galácia, ele é impedido de pregar a palavra pelo Espírito Santo. Repito, ele foi impedido de pregar a palavra, não foi pelo homem, não foi pelo inimigo das nossas almas, foi pelo Espírito Santo de Deus. Aí Paulo e seus companheiros vão até a fronteira da Mísia, tentam entrar em Bitínia. E pela segunda vez eles são impedidos de pregar a palavra pelo Espírito Santo de Deus. Ora, pregar a palavra era algo espiritual, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de Deus. Naquela mesma noite, Paulo vai dormir.
E ele vai sonhar com um homem de pé da Macedônia, com vestes da Macedônia, dizendo: Paulo, passe a Macedônia e venha, nos ajude. Aí Paulo, quando acorda, ele vai concluir que Deus tinha uma obra lá. Então eles atravessam o mar Egeu inteiro, chegam até a Macedônia, e como eles estavam obedecendo, eles vão ser o quê? Honrados? Vão ser recepcionados como? Com açoites e com prisão. Atos 16, aprenda uma coisa. A escola da obediência não te isenta das dores, mas garante a perpetuação dos seus frutos. Por quê? Hoje, eu e você, nós só estamos nessa live falando abertamente do Evangelho por causa dessa obediência pontual de Paulo de Atos 16, quando ele chega em Filipos. Porque quando Paulo chega em Filipos, ele está pisando pela primeira vez no hemisfério ocidental. O planeta Terra ele é dividido em dois hemisférios, oriental e ocidental. O oriental era onde Jesus pregava, era onde o evangelho estava sendo divulgado. Quando Paulo decide obedecer ao Senhor, sendo impedido pelo Espírito Santo de pregar aonde ele queria, passa a Macedônia, atravessa, chega na Europa, ele está levando pela primeira vez o evangelho a toda a América Central, a toda a América do Norte, a toda a América do Sul, aonde o Brasil está. E até hoje, olha o que é a perpetuação de frutos. Até hoje, o hemisfério ocidental, onde nós estamos, é o lugar aonde ainda existe maior liberdade para ouvir o evangelho e para pregar o evangelho. Tenta fazer isso que nós estamos fazendo no hemisfério oriental. O preço é sangue, é martírio. Se nós analisarmos os países da janela 10 por 40, 99% deles estão aonde? Oriental. Então nós precisamos reconhecer isso. Não apenas se matricular na escola da obediência, mas sim se formar nela. Eu confesso que eu tive uma experiência há uns 2 anos atrás com o Senhor em relação a isso. Eu gosto muito de estudar, isso é uma característica minha desde criança. Então eu vou emendando uma pós-graduação na outra, um estudo no outro, um curso no outro. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu me matriculei numa pós-graduação em docência do ensino superior. Só que eu não sou só estudante. Eu tenho uma responsabilidade com as minhas ovelhas. Eu sou mãe. Eu sou uma mulher que tem multitarefas. E em uma oração minha, eu falei assim: Senhor, eu tô tão cansada, Deus. Eu tô cansado do meu dia a dia, um cansaço físico, um cansaço mental. E mencionei em minha oração. E essa pós-graduação, Senhor. Aí o Senhor me interrompeu. Me interpelou no meio da minha oração na hora. E me disse assim: eu te mandei fazer. E sinceramente, se eu pudesse, eu me escondia debaixo da terra de Deus. Mas até lá o Senhor nos vê. E eu entendi. E Jesus já me tesourou em relação a esses investimentos. Por quê? Porque não é só fazer o bem. É fazer aquilo que o Espírito Santo me manda. Então, se o Espírito Santo me mandar, eu vou aceitar, senão não. Se o Espírito Santo me autorizar, eu vou fazer, senão não. Se o Espírito Santo me impulsionar, eu vou, senão não. Vamos afinar os nossos ouvidos a obedecer ao Senhor em sua plenitude, em sua integralidade. Então esse é o terceiro atributo que eu vejo em Maria. Era alguém que obedecia ao Senhor. O quarto atributo de Maria que eu percebo era uma mulher que era interessada pela palavra. Anote isso no seu coração e nunca mais se esqueça. O Cântico de Maria. O Cântico de Maria vai estar do verso 46 ao verso 56. Maria era uma mulher que ela regia a sua vida segundo a centralidade bíblica. O Cântico de Maria, que ele é chamado de Magnificat, pela tradução latina chamada Vulgata. Aqui nesses 10 versículos, que é também considerado a fala mais longa, ininterrupta de uma mulher na Bíblia Sagrada, e olha que quem está escrevendo isso aqui é o médico Lucas, ele cita pelo menos 43 mulheres no seu evangelho.
Então, ele valoriza a participação feminina. Mas essa fala de Maria será a maior da Bíblia Sagrada. Nesses 10 versículos, acredite você ou não, existe pelo menos 40 referências a citações de 12 livros do Antigo Testamento. Repito, 40 citações de 12 livros do Antigo Testamento. Nesses 10 versículos, do verso 46 ao 56, tem referências do profeta Isaías, do profeta Miqueias, ali aparece Jó, ali aparece segundo livro de Samuel. A estrutura do Cântico de Maria, ela é a estrutura do Cântico de Ana. Agora a pergunta que surge, como é que Maria sabia tanto da palavra de Deus se as mulheres não eram alfabetizadas naquela época, e se as mulheres elas não eram encorajadas a estarem presentes na ambiência onde a Torá era lida, onde a Bíblia judaica era lida? Como? Provavelmente era porque Maria, quando tinha as festas judaicas em que a Torá era lida, ela se concentrava com toda a sua alma, com todo o seu coração naquilo que estava sendo falado. E ela gravava nas tábuas do seu coração cada princípio, cada história, cada valor. Talvez até por isso que Maria teve uma reação tão contida quando um anjo aparece a ela. Lembra? Ela ficou perturbada, mas ficou pensando. É contido demais. É porque Maria conhecia a palavra. E conhecia o Deus que se revelava também pela palavra. Nós precisamos entender que nós precisamos sim estar prontos para responder a qualquer um que pedir o que é a razão da esperança que habita na gente. Uma das coisas que mais eu tenho percebido nesses últimos tempos, e eu me responsabilizo, confesso, é que nós temos perdido a próxima geração. Por quê? Porque nós não sabemos explicar. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. Maria concentrava toda a sua atenção quando a palavra ela era falada, era o único método que ela tinha, era a única estratégia que ela tinha. Hoje nós temos acesso a tantas coisas e ainda assim ficamos procrastinando. O Senhor está nos despertando para aprendermos, buscarmos da sua palavra. Paulo vai escrever aos Colossos que a palavra habite abundantemente em vocês. Se habitar, não é visitar, não é frequentar, não é de vez em quando. Até hoje, quando nós fazemos as cruzadas evangelísticas, e nós temos a oportunidade de visitar campos pujantes no nosso Paraná e em outros estados também, nós nos deparamos com obreiros que evangelizam muitas vezes conosco, que acreditam que evangelismo é entregar um folheto, virar as costas e ir embora. Quantas vezes em evangelismo nós recebemos perguntas de, por exemplo, por que o homossexualismo é pecado? Você sabe responder? Quantas vezes nós recebemos perguntas no evangelismo, quem foi Jesus? Tem obreiro de igreja que não sabe responder a intenção, a intensidade da obra salvífica de Jesus na cruz. E tem oportunidade que vem e passa e não volta mais. Eu tenho me responsabilizado por isso. E é por isso que no meio das minhas multitarefas, eu tento dar um jeito na minha correria e sempre estar debruçada sobre a palavra de Deus. Porque a próxima geração precisa de ensino, precisa construir a sua casa na rocha e não na areia, a qualquer vento poderá derrubar. Então Maria era alguém que era interessada pela palavra. O Magnificat, ele foi tão importante, tão profético, que ele foi proibido de ser proferido pela Alemanha nazista. Era digno de morte, era digno de prisão pelo governo totalitarista da Guatemala. Então, olha a importância do que Maria está dizendo aqui no Magnificat, do verso 46 ao 56. Eu já estou terminando. Eu acredito que falta 15 minutos.
Eu estou dentro do tempo. O último atributo de Maria é o que mais me chama a atenção. É o atributo de não se acomodar espiritualmente. Então vamos recapitular o que nós aprendemos até agora? 5 atributos de Maria. Primeiro, pensa antes de agir. Segundo, confia em Deus. Terceiro, obedece ao Senhor. Quarto, se interessada pela palavra. E agora o quinto, que é o que não se acomoda espiritualmente. Haverá no Novo Testamento pelo menos 13 citações de Maria. E é na última vez que ela aparece que mais me fala sobre como nós devemos nutrir a nossa vida espiritual. Essa última citação vai estar lá em Atos 1 e 14. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ache esse versículo que ele passa despercebido pelos leitores da Bíblia Sagrada, grifa com marca-texto amarelo bem grande. Depois me manda uma foto para você nunca mais se esquecer disso. O que está acontecendo em Atos 1 e 14? Maria está com os discípulos, com as mulheres que seguiam a Jesus e também com os irmãos de Jesus pela descida do Espírito Santo, que vai acontecer em Atos 2. Atos 1 e 14 está escrito o seguinte: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres. Agora, olha aqui, vírgula, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Perceba que Maria, na prática, foi a pessoa que mais conviveu com Cristo em sua missão terrena. Maria acompanhou o nascimento de Jesus, a infância, a adolescência, a juventude. Acompanhou quando Jesus inaugurou o seu ministério público. Ela foi testemunha ocular dos milagres de Cristo. Ela acompanhou a crucificação. Ela viu Jesus ressurreto. Ela viu Jesus sendo assunto aos céus, mas agora está ali, em Atos 1 e 14, esperando por uma nova experiência com Deus. Olha que lindo isso. A pessoa que mais conviveu com Cristo ainda estava ali, porque existia uma promessa. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se há essa promessa, eu vou ficar. Se há essa promessa, eu vou buscar. E se há essa promessa, eu vou esperar. A pessoa que mais conviveu com Cristo ainda estava esperando mais de Deus. Não se contente com os testemunhos que você já contou. Jesus tem novos testemunhos para você contar. Não se contente com os milagres que você já experimentou. Jesus tem novos milagres para você vivenciar. Não se contente com as promessas que já se cumpriram. Jesus faz novas promessas para você. Olha que lindo isso. A última memória de Maria vai refletir uma mulher que ama a Deus. Uma mulher que é perseverante na oração, que é dependente da graça e inabalável diante das promessas de Jesus. Para finalizar, depois de pontuar esses 5 atributos de Maria, ela entendeu que no tempo dela existia a descida do Espírito Santo. Mas para esse tempo, eu e você, nós também temos uma promessa. E que nós precisamos ficar, buscar e esperar. Que é qual? Aquela que João disse lá no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E se eu for e preparar os lugares, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa do nosso tempo. Eu e você, nós estamos incluídos nesta promessa.
Então nós precisamos, e aqui eu já coloco a hashtag do qual vai ser essa live. Nós vamos ficar na posição em que Deus nos colocou. Nós vamos buscar a presença do Senhor a cada dia. E nós vamos esperar, porque o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Eu não sei se você que está aqui, todos que estão aqui, já aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas está aberta essa oportunidade. Vem aqui, mencione se você está entregando a sua vida ao Senhor. Se não, entenda que essa mensagem é uma mensagem de encorajamento. É uma mensagem de incentivo para que você continue na posição em que você está. Para que você continue buscando mais o Senhor, tal qual Maria buscou aqui em Atos 1:14. E para que você continue esperando, porque a promessa de João 14 está de pé para os nossos dias. Amém? Glória a Deus. Então aqui eu encerro a minha participação nessa live. Eu espero que você tenha recebido essa mensagem, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e que disse muito claramente em minha alma, que seria um mês diferenciado, seria um mês de descortinamento de propósitos para muita gente que está aqui. Grave nas tábuas do seu coração cada atributo de Maria, que é uma mulher digna em ser, sim, imitada em suas escolhas, em suas decisões e em suas trajetórias. Amém? Deus abençoe todos vocês. Um beijo grande. Estou no tempo? Estou. Bianca, Bia, Sobra. vocês estão Tá com aí? sobra. Sim. Tá com sobra. Gente, glória a Deus pela palavra. A gente estava anotando aqui todos os pontozinhos. E Ai, que glória a Deus. bonitinho. Glória a Deus, de verdade. A gente tirou foto, vai tirar foto do Atos 1:14, tá bom? Pode mandar. Tá bom. Prometemos. Bruna, só uma coisa. Colocamos hashtag fique na posição que Deus te colocou ou colocamos hashtag ficar na posição? Ficar na posição. Melhor, vamos fazer o seguinte: hashtag ficar, buscar, esperar. Gosto dessa. Que daí engloba todo o Sim, conceito. sim. Buscar e esperar. Gente, não sei pra vocês, mas pra mim aqui, cai às vezes, volta. Bruna, você tá escutando bem a gente? Estou escutando vocês. Tá certo, a gente também. Então vamos fazer a pose para o print, mas tem um porém. A capa da live de hoje vai ser uma foto da Bruna, do pastor e da neném. Tá bom? Então, o print vocês sobem com a hashtag ficar, buscar e esperar e marca a gente e marca os nossos perfis pessoais também, o meu, da Bia e o da Bruna. Tá certo? Sim, a gente vai repostar. Ficar, buscar e esperar. Bruna, faz pose, pastora. Ui, deixa eu ver aqui. Beijo para todos os missionários e missionárias. Agora eu vou ver todo mundo que estava aqui, viu? Porque não era um convite, era uma convocação para vocês estarem nas lives e nas próximas também. Segunda-feira que vem tem... Quem quer nas próximas semanas? Yolanda e depois a Stephanie. Então, ó, convocação, não é convite, é diferente. Gente, aproveitando, a gente tá em quase 40 pessoas aqui, tá? A live vai ficar salva durante uma semana. Então, manda pro pessoal aí que dá tempo de assistir ainda mais e mais vezes, tá bom? Bruna, faz pose pra gente fazer o print. E, gente, alguém tira um print pra gente também. Nossa, eu tô com meus cabelos aqui tudo cheio de coque, mas tudo bem, vamos lá. Vai. Olha lá. Acho que foi, né, gente? Vocês mandam pra nós aí o print, porque a gente também tá com dificuldade aqui. Bruna, beijo, obrigada por estar participando com a gente. Sempre uma alegria ter você aqui. A gente te ama. Muito. Amo vocês também. É uma alegria sempre estar aqui, podendo cooperar de alguma maneira aqui com vocês. Pessoal, obrigada por vocês estarem aqui, tá? Deus abençoe a cada um. Semana que vem temos mais, no mesmo horário, 10 horas da noite. Compartilha, avisa o pessoal aí, tá tendo live na temática aí do mês das mães. Temos as nossas mamães aí palestrando para nós aqui e edificando a nossa vida através da palavra, tá bom? Deus abençoe. Beijo para vocês, beijo Regi, beijo missionários, beijo todo mundo que tá aqui. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Fique firme, né? Ai, fique firme, não esmoreça, cabeça grande. Seguimos avante, Cristo nosso alvo.